Então, gente, vocês já estão sabendo as notícias que circulam nas redes sociais e na televisão e na imprensa escrita. O Bolsonaro continua pressionando autoridades através do seu poder da caneta a caçarem ex-aliados políticos que não fazem mais parte do seu clero, vamos dizer assim. Mas isso nós já sabíamos de longa data que seria desse jeito. Ele persegue Moro, que o ajudou lá no passado a colocar o Lula na cadeia, quando o Lula tinha 52% e ele tinha 22% de intenções de voto. Então, através de um áudio vazado de Dilma, que havia nomeado o então Lula, pré-candidato Lula, a ocupar uma vaga como ministro da Casa Civil do governo Dilma. E isso propositamente Moro e Deltan Dallagnol, que é pastor, o Moro não é, mas o Deltan é pastor, e hoje está sumido do cenário, porque também almejava ser o chefe da PGR e Moro almejava ser ministro do Supremo. Nada disso aconteceu. Mas, resumindo, hoje Moro, segundo Bolsonaro, é inimigo dele. O ex-aliado governador de São Paulo, o Dória, também, que era chamado até de Bolsodória, também desistiu e disse que temos no país um incompetente que não sabe governar. E aí vai os bolsominions Lobão, o Frota, o Peladão, que também se elegeu, Janaína Pascoal, Reinaldo Azevedo e Major Olímpio, Bibiano, que depois tragicamente morreu, infartado. E agora o grande auê do momento, ou o grande imbróglio político, como nós chamamos na justiça, se chama o governador do Rio de Janeiro. Ele tenta, num desespero, atingir o governador do Rio e o governo do Rio, porque todas os possíveis crimes cometidos contra pessoas, inclusive a vereadora Marielle Franco, aconteceram no Rio. Aquele caso do porteiro e outros casos ligando eles às milícias e grupos armados no Rio de Janeiro. Então, como as investigações estão chegando na família dele, o Moro tirou
o outro delegado que estava com o Moro e colocou gente dele. Isso é claro, todo mundo sabe disso. Justamente para travar a investigação lá no Rio de Janeiro. E aí virou briga de cachorro grande, como diz o ditado popular. Então está neste pé. Eles estão agora se degradando, estão tentando a todo momento agredir o outro, e o governador do Rio de Janeiro disse que nós temos um ditador na América Latina. E eu não chamaria ele de um ditador, mas eu chamaria ele de um cara que é um anarquista. Um cara que promove a anarquia e vive de anarquismo. Vive de anarquismo. Porque para ele ser o ditador, ele teria que ter o exército totalmente nas suas mãos. Isso ele não tem. Ele teria que ter as forças armadas na sua mão. E ele não tem, porque ele foi expulso de lá. Por dizer que explodiu o quartel, isso quando tinha 33 anos de idade. E para o Exército, não seria vantagem ele no poder. Para o Exército seria vantagem o impeachment, para que o Mourão assumisse. É lógico. Embora sem muita popularidade, assumiria o Mourão. Mas ele ainda mantém alguns generais no poder, o Bozo mantém alguns generais no poder, como ministros, que se locupletam com salários, porque eles são aposentados da reserva e vão assumir uma posição política. Aí vão ganhar 2 vezes do nosso dinheiro público, porque é isso que acontece. Como o Bolsonaro ganha como capitão da reserva, ganha como ex-deputado e ganha também como presidente da República. Então é dessa forma que acontece. Então, essa tese de ditador, de uma certa forma, o Witson vai se defender dessa forma. Mas, para se ter um ditador, teria que ter o exército na sua totalidade com ele. E ele não tem. Agora, o grande dilema, eu volto a repetir, o grande dilema do nosso país é que nós estamos em plena pandemia. Nós já ultrapassamos a 23 mil mortos. E segundo dados de pesquisas, o Brasil pode chegar até outubro, novembro, pode chegar a 120 mil mortos. Gente, não é pouca gente, não. 120 mil caixões. As pessoas estão postando fotos nos perfis dos meus amigos aí do Face e do WhatsApp de luto. Amigos nossos estão morrendo. Enquanto o presidente da República fica brincando de governar, como se ele estivesse em uma luta com governadores e prefeitos, quando ele deveria dar a mão aos prefeitos e governadores, dirimir as suas diferenças ideológicas e
unir as mãos. Isso está acontecendo na Argentina. Na Argentina, a esquerda ganhou, mas já deu a mão à direita para que eles, junto, derrubem a doença. Junto, eles venham controlar essa doença. No Brasil, a cada dia, a cada manhã, todos os dias, os ministros de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro vão criando aliados na esquerda, no centro, na direita, e vão trazendo de volta aliados que ele criticava e dizia que eram comunistas e isso e tal, que eram inimigos, que eram bandidos, que é o pessoal do Centrão. Para se segurar no poder, ele usa a democracia para derrubar a República. Por isso que eu digo, eu vou nessa tese, ele não quer derrubar a democracia, ele quer derrubar a República, acabar com as instituições, para que o Estado não tenha mais nenhuma responsabilidade com os brasileiros. Por exemplo, o SUS, que eles queriam, ele, Guedes, queria fechar, agora serve para dar auxílio para aqueles que não têm plano de saúde. Imagine uma pessoa de idade que mora na periferia, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e acaba sofrendo da doença. Como ele vai fazer? Ele tem que ir para o hospital público. Mas se continuar no ritmo que vai, não houver uma conscientização, um distanciamento social, como estou fazendo com a minha família, corre o risco de não ter mais leitos. Porque quando a gente vai em uma UPA, por exemplo, eu já fui em UPA quando eu estava tratando de câncer e muitas vezes eu após a quimioterapia, eu sentia enjoo, dor no estômago. Eu tomei muito remédio para combater infecções, que o tratamento era pesado. Então, eu ficava semana inteira tomando antibiótico para combater a infecção urinária. Então, gente, e quando, pós isso, não na época do tratamento, eu sentia, qualquer dor que eu sentia no estômago, eu pensava, meu Deus, eu tenho que ir para o UPA. Muitas vezes eu ficava 10 horas, eu tenho vídeos aí gravados, 9 horas dentro dentro de uma UPA. Como eu trabalho como agente de direitos humanos, o que eu fazia? Ali eu ficava intercedendo pelas pessoas. Muitas vezes eu fui na sala do diretor, pedi para adiantar, porque tinha pessoas velhas, pessoas de idade, que estavam dando convulsão no corredor. Então, gente, é essa a realidade. Mas o presidente ainda não enxergou. Não é a hora de nós estarmos preocupados apenas com política. É a hora de nós estarmos preocupados em salvar vidas. Que Deus abençoe a todos. Eu volto, se Deus permitir.